Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos na imersão hoje sobre propósito de vida. Conte a sua história. Nós já ouvimos a história extraordinária da Estela, que saiu da depressão para a missão. E agora nós vamos ouvir a história da Ivanilde Santos, que ela vai falar sobre que ele fez milagres na sua vida. Então eu convido todos a entrar. Essa live vai ficar salva aqui também, ela vai ficar salva nas outras plataformas. Então eu queria te agradecer, você que está conosco nessa imersão sobre propósito de vida. Não esqueça de nos seguir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu comentário, é importante, porque essas histórias são histórias que impactam vida, são histórias que transformam vida. Então eu vou convidar a Ivanildes para entrar aqui conosco. Vocês vão conhecer ela e vão também conhecer a sua história, que é uma história incrível, que é uma história extraordinária. Deixa eu só chamar ela aqui. Ivan. Hoje, dia incrível, dia incrível, dia incrível. Eu te convido a conosco estar aqui nesse evento sobre propósito de vida. Você que está vendo esse vídeo agora e você que vai ver também essa série depois. Você não esqueça de compartilhar, também não esqueçam de seguir cada pessoa que tem trazido essa história extraordinária. A Ivanilde, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tem um arroba dela, e você pode ouvir, deixar seu comentário e também seguir ela nas redes sociais e também conectar ela na história de vida, porque você pode estar vendo esse vídeo agora, ou você pode estar vendo esse vídeo numa outra oportunidade, mas não esqueça, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito, e essa é a imersão propósito de vida. Conte a sua história, nós vamos ouvir agora a história da Ivanildes. Antes ela vai se apresentar, dizer que ela é, de onde ela está falando, aquelas perguntas básicas. Depois nós vamos começar a conversar sobre a história dela. Então eu te convido, dê o coraçãozinho aí de novo, compartilha com o máximo de pessoas possível, para a gente ouvir essa história e ser impactado com mais uma história de transformação. Você pode falar, Ivanildes, se apresente, Bom para que o dia, povo te conheça. bom dia, muito prazer estar participando dessa live. Deixa eu mandar para minha tia aqui que ela quer acompanhar. Envie. Eu vou enviar aqui também. E ela, Para o máximo de pessoas. ela acabou de conversar comigo ali. Ela quer se libertar dos remédios que ela toma. Ela tem uma energia muito boa também. Ela quer entrar junto com a gente nessa aí. Ela falou para mim que quer beber dessa água, então bora lá. Gente, olha, o coração aqui tá saltando. Energia tá mil. Minha história de vida vou começar pela minha infância, né? Eu sou a primeira filha do Vamos, casamento dos pais. Pode começar já ou você vai comentar mais alguma coisa, Júnior? não, não, pode falar, fica à vontade. É que eu tô meio bem nervosa e que faz parte, né? A gente não pensa que Calma, relaxa. Calma, não é fica à vontade. simples a gente falar da nossa história, porque a gente tem uma visão, né? A gente não sabe qual é a visão do outro, mas é a minha história, né? E pode estar impactando a vida de outras pessoas que também, porventura, possam estar passando ou passou pelo mesmo que eu passei, né? Sou a filha mais velha dos meus pais, de 5 filhos, né? Tivemos uma infância como crianças, aproveitamos bem a nossa infância, a gente brincava muito, mas tivemos momentos de muita dificuldade também. Meu pai é caminhoneiro, né? Viajava muito, então muitas vezes ele ficava tempo longe de casa e a necessidade batia, né? Então teve uma vez que eu me recordo, até eu tive que fazer um desbloqueio, porque eu era uma pessoa tão bloqueada que eu não conseguia dar um passo sem ter a aprovação de alguém. Né? Hoje eu entendo, né, que eu preciso da aprovação de Deus. E nessa necessidade de aprovação, eu trilhei um caminho difícil, mas já está superado. Eu me recordo, né, que minha mãe, a gente estava sem alimento em casa,
e eu vi uma vizinha descascando a mandioca, ela, né, por certo, estava preparando o almoço ali, né? E eu até comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, será que ela não divide com a gente um pouquinho do que ela vai fazer, né? Aí a minha mãe ficou meio assim, sem saber o que me responder. Ela falou assim, não sei, eu acho que divide sim. E ela deu ali o seu jeitinho ali e ela foi conversar com ela, foi puxar assunto com a vizinha. E a minha mãe nunca foi de conversar com ninguém, de fazer amizade com o vizinho. Minha mãe sempre foi uma mulher muito fechada, devido ao sofrimento também, né? Ela não teve uma infância bem difícil, de famílias de pai possessivo, então, né, teve também a sua história. E ela veio a machucar a mão na cerca que dividia a casa da vizinha com a nossa ali, né? E ela chegou a desmaiar. Nossa, aquele momento para mim eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, será que minha mãe morreu? O que aconteceu, sabe? Eu fiquei assim, e depois eu só me lembro da vizinha ter saído da casa dela e ter socorrido a minha mãe. E aí foi aquele movimento todo, e eu acabei me sentindo culpada de ter acontecido aquilo com a minha mãe. Aí, então, eu acho que, assim, os meus traumas já vêm desde criança, né? Embora a criança brinca, se diverte, tudo, mas fica, né, algumas marcas no nosso interior que a gente, às vezes, não consegue entender, né? Depois, com o passar do tempo, que você vai desvendando isso tudo e vai se curando ao longo do tempo, né? Na busca de melhorar, né, como pessoa. Bom, passando sempre com muita dificuldade e tal, mudamos muito, várias cidades, a gente passou por diversas cidades. Meu pai não tinha parada, né? Era um jovem aventureiro e tal, não tinha muita aquela coisa de ficar ali com a família, de construir coisas, né, firmes ali no lugar. Bom, viajamos muito tal, ele sempre caminhoneiro, até que a última cidade que a gente morou foi uma cidade aqui vizinha, né? Quando moramos tudo em família, eles vieram a se separar. E aí foi aos meus 16 anos, aí foi quando começou a minha vida, né? Eu comecei a ter as minhas responsabilidades. Foi difícil também essa separação, embora a gente tinha consciência de que foi o melhor, né, para os dois. Meu pai já não era fiel a ela, ela também já começou a ter problemas, assim, ela não, daí ficou 3 filhos com ela e 2 foi com o meu pai. Então essa divisão toda foi muito, assim, não foi foi um período difícil, né? Porque por mais que a gente soubesse que o melhor que os dois tinham que fazer era se separar mesmo, porque era muita briga, muita desavença, né? Então não tinha como mesmo. Vou tentar resumir aqui, tentar não, vou contar resumido porque Não. são muitas coisas, né, para falar, então não. Aí comecei a minha vida, tive um namorado e eu não gostava dele assim a ponto de querer me casar, sabe? Mas eu decidi fazer isso para não dar trabalho para minha mãe, né? Aí eu já estava com 17 anos, comecei a namorar com 16, aí com 17 eu tomei a decisão de sair de casa e fui morar com ele. Tivemos 2 filhas, vivi 4 anos com ele, foi difícil. Ele é alcoólatra, bebia muito, aí teve muitas brigas, desavenças, não me valorizava, e eu não me sentia amada, né? Também não conseguia lidar com a situação, né? Pelo fato da imaturidade. E embora meus pais não deram certo, mas eu queria uma família que desse certo, né? Então foi nele que eu encontrei, falei assim, não vou, meu primeiro namorado, assim, né? Que firme, e foi para ele que, né, me entreguei e tal. E eu falei assim, não, vai ser com ele e vamos, né? Só que foram 4 anos, assim, 2 anos foi uma beleza. Depois de 2 anos, aí a coisa começou a desandar.
Aí tive a minha filha e tal, com um mês, um ano e pouco, a segunda, eu acabei me separando dele. E fui, e logo já fiquei com outra pessoa que com esse daí eu casei. Depois de um ano de morando junto, né? A gente foi morar numa fazenda. Acabei me casando com ele, mas também não era um relacionamento saudável. Mas por ele ser maduro, né? Ter um serviço fixo, de boa família, falei assim, ah, vai dar certo, né? E eu queria um pai, queria uma família, né? Para mim criar minhas duas filhas e formar uma família com ele. E fui. Como diz os meus pais, você acabou trocando 6 por meia dúzia. Foi outro tiro no pé, né? Mas embora muita dificuldade também, assim, com a convivência, com a relação, né? Foi um relacionamento abusivo, assim, não me valorizava também, mas aí hoje eu entendo que não era bem a pessoa, era eu que estava buscando na pessoa algo que eu tinha que ter descoberto dentro de mim, né? Hoje eu sei disso. Então, por isso que eu penso, gente, e falo para vocês, o propósito da sua vida é só você sabe, você que passa. Então, esse propósito, esses percursos que você passa, que vai fazer a diferença lá na frente. A gente não entende, né, enquanto está passando por ele. A gente não entende a razão pela qual a gente dá tanta cabeçada na vida, né? Um dia antes da gente se casar, a gente teve uma discussão feia, ele chegou a me dar um tapa, assim, foi agressivo comigo, eu falei assim, nossa, e agora? Casamento marcado, eu queria sair dali, eu queria ir embora, só que eu não queria incomodar meus pais, né, porque eu falo assim, eu que escolhi essa vida, então eu que tenho que viver ela, eu carregava muito isso comigo, a responsabilidade de manter o relacionamento até onde eu fosse aguentando, embora ainda eu tivesse separado várias vezes, voltado, né, aí tive 3 filhos com ele, 3 filhos, e foi assim, aos trancos e barrancos. Os trancos e barrancos. E eu depositava assim, toda a minha vida na vida dele. Né? Eu queria de todo jeito fazer dar certo esse relacionamento. Tanto é que a gente, depois a gente se divorciou com 11 anos de junto, assim, a gente se divorciou e mesmo assim, depois eu tentei de novo, voltei com ele e até ia remarcar, ia casar de novo. Foi aí quando eu falei, não, não dá. Aí quando eu tinha decidido casar de novo, a gente teve mais uma discussão feia, onde ele me bateu, virou... Nossa, gente, foi terrível, as crianças junto. Eu procurava, assim, viver de uma forma que aquilo não fizesse mal para os meus filhos, sabe? Então, foi assim, eu não sei nem explicar como que eu consegui ficar num relacionamento assim. Até ponto, assim, enquanto estava fazendo mal para mim, eu não me importava, sabe? Eu queria ficar ali, queria lutar para vencer aquilo. Eu falei, não, um dia ele vai melhorar. A gente vê histórias de pessoas que conseguem superar, né, seus relacionamentos, seu casamento, conseguem restaurar, ressignificar, né, todo aquele sofrimento. Então eu tinha aquela esperança. Falei, não, ele vai mudar, vai dar certo. E sempre nessa esperança, né, de mudança. Mas não acontecia a mudança. Ele chegava a ficar um tempo sem beber, 2, 3 meses, depois voltava de novo. Aquele tal negócio, não, eu vou voltar só um pouco, e aquela promessa de que ia parar de beber, alcoolismo também. Então, a minha vida foi ser uma sequência de companheiros, né, alcoólatras. E aí, a gente não se atenta à história de vida das pessoas. Eu nunca fui de julgar, né, a vida da pessoa. Eu acreditava que a pessoa ia mudar. Não, comigo vai ser diferente, ele vai mudar, porque a gente vai ser assim, porque a gente vai ser assado, vai viver a família ali. Porque para mim, aquele sonho da família era o meu ideal. Então eu lutava para fazer aquilo. E eu não me importava se o outro ia ter essa mesma visão que a minha ou não. Naquele momento, o que eu fosse fazer bastava, né? Só que chega uma hora que a gente não dá conta. Eu não dei conta, e a gente acabou se separando mesmo, daí não voltei mais.
Tive, depois de um tempo, tive um outro relacionamento. Esse eu não me permiti mesmo ficar nele, porque quando começou já dar errado, com 4 meses de morando junto, começou já a desandar, falei assim, não quero isso para mim, então eu não vou. Aí eu cheguei a engravidar, né, que é dessa menina que eu tenho hoje, de 4 aninhos, que é uma bênção na minha vida. Então, nesse percurso de vida, eu tive 6 filhos, né? São 2 com o primeiro relacionamento, 3 com o casamento que eu tive, e a Maria agora com 4 aninhos. Então, e esse último relacionamento eu não consegui, gente. Eu não consegui. Esse eu não, nem lutei, vou falar bem a verdade. Eu nem lutei para ficar, porque para mim não dava. Falei assim, não, vou dar um basta nisso, não quero. Eu já estava numa denominação e eu sempre buscava muito a Deus, né? Recorria sempre a Deus, naquela busca intensiva ali para encontrar uma resposta, uma solução para eu passar por tudo isso, por que eu estava passando por tudo isso, por que eu não conseguia ser feliz, por que eu tinha que passar por... Nossa, gente, eu me vitimizava tanto, eu sentava, eu chorava, eu me lamentava, por várias vezes de eu chegar no chão, clamando, Senhor. Eu me sentia como aquela mulher que buscava Jesus no meio da multidão, que ela queria a todo custo pegar nas vestes do Senhor e receber a libertação. Então, cada vez que eu tinha essas quedas, né, que eu chegava na minha última gota de esperança, né, de conseguir resolver sozinha aquele problema, né, eu sempre com Deus e eu chegava assim e eu me deitava no chão, literalmente eu me esparramava assim, e falei, Senhor, me ajuda, que eu quero ser feliz, eu quero mudar minha vida, eu acreditava que eu, na minha força, eu ia conseguir, né? Só que aí, hoje eu sei assim que eu não sabia quem eu era, né? Aí depois que eu terminei esse relacionamento, vim embora, tinha ido morar para Sorocaba com ele, eu deixei praticamente a vida que eu tinha aqui para ir morar em Sorocaba, para me dedicar a esse novo relacionamento que para mim foi assim, eu falei assim, vou me dar mais uma chance. Se a terceira vez não der certo, eu desisto. Mas eu ainda, mesmo assim, então eu insisti mais um pouco, daí eu arrumei um namorado faz um ano que eu tive um outro relacionamento, só que daí por conta da crença, da religião, falei assim, nossa, agora é um servo de Deus, é um homem íntegro, vai dar tudo certo, agora eu vou. Foram 6 meses de relacionamento, quando não deu certo, eu fui. Mas aí agora, hoje eu entendo, assim, que a minha dependência emocional fez com que eu tivesse esse trajeto na minha vida, né? É uma dependência, eu já sei disso, porque eu estava assistindo uma live da Tayla e ela contando também a experiência dela, né, de relacionamento abusivo, né, agressivo e tal. E agora eu entendo que a necessidade de ser amada, a necessidade de ser cuidada era tão grande que ao invés de eu receber, é eu quem dava, né? Eu doava tudo de mim para a pessoa. É, e eu só me via sozinha, né? Acabava me vendo sozinha. E assim, eu digo para vocês assim que eu por tudo isso que eu passei com os meus filhos ali vendo, né, aquele sofrimento e tal, eu procurei a não colocar eles contra o pai de forma alguma, né? Porque família, filhos, esse relacionamento é importante para eles, a gente tem que saber separar isso, né? Tanto é que eu tô agora, né, com esse novo projeto que, graças a Deus, eu consegui encontrar o meu nicho dentro daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, né? Porque, graças a Deus, hoje não sou liberta. Eu
acionei a minha identidade, como eu gosto de falar, eu descobri o meu verdadeiro eu, quem eu sou, né? A pessoa que eu sou. Eu sou filha amada de Deus, estou com Deus, e Ele sempre esteve comigo. Então, tudo foi coisas assim que eu tive que passar para eu estar, né, na condição que eu estou hoje. E esse projeto eu quero justamente ajudar as pessoas nesse relacionamento, né? Mesmo que aconteça de se separar e nunca colocar o pai contra o filho contra o pai, né? A família também, né? Ter essa, como que eu posso dizer? Ter essa sensibilidade, né? De, ao invés de vir criticar e vai lá, ajuda, uma palavra de carinho, de conforto, consola as pessoas, né? Porque a gente não sabe até o ponto que chega o nosso emocional, né? Só quem passa por ele que sabe, só quem passa sabe. Não é fácil, não é fácil. E durante todo esse tempo, eu contei bem resumidamente, mas eu tive depressão também, só que eu nunca busquei ajuda porque eu achava que depressão era coisa de gente fresco, que eu não me dava ao luxo de ser depressiva nem nada, mas eu tinha. E olha só, somente quem passa mesmo, gente, para falar, né? E a gente nunca julgar, né? Nunca julgar a história de ninguém. Conhecer primeiro, né? Antes da gente sair apedrejando as pessoas, né? Às vezes a gente vive no meio de pessoas e a gente não consegue entender, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas ela passa aquilo lá porque ela quer, porque ela tem condição de sair daquilo. Tanto é que no meio de tudo que eu ia passando, eu ia buscando formas de me sobressair, né? De ser independente, para não ficar dependendo daquela situação. No meu segundo, né, no meu casamento, no caso, o segundo relacionamento, eu queria estudar, né? Porque eu já tinha um magistério. Com muito custo, eu consegui terminar o magistério quando eu estava com o primeiro, mas ele nunca me deu apoio, nunca me incentivou, sempre me chamava de lerda, de burra, que eu não era capaz de nada. Aí, com o segundo, eu consegui ter um pouco mais de segurança de buscar uma formação. Embora no começo também não deixou, mas eu falei assim, tudo bem, eu não vou fazer a faculdade, porque eu queria fazer a pedagogia e ele não deixou. Aí eu fui, tirei minha habilitação, né? Dentro desse ano que eu trabalhei, daí eu comecei a trabalhar na escola, né? Comecei a dar aulas, foi em 2004. E eu comecei a dar aulas, foi daí que eu comecei a dar mais valor para mim. Mas, né, nessa parte, né, de fazer algo para mim, para os meus filhos, né, para mim não ficar naquela situação. Eu queria crescer, né? Eu queria, como dizer, ser gente grande, ter a minha profissão, que era o meu sonho, né? Desde os meus 7 anos eu queria ser professora. Então, de alguma forma, eu fui encontrando um jeito de sair da situação. E eu comecei, daí nesse ano não fiz a pedagogia, mas aí eu tirei minha habilitação, porque a gente morava na fazenda, e foi assim a melhor coisa que eu fiz. Aí no ano seguinte eu falei assim, agora com a sua aprovação ou não, vou fazer. Aí eu fui numa cidade vizinha aqui, fazer a minha inscrição junto com umas companheiras de serviço, que eu já tinha, né, um contato com pessoas que já estavam fazendo a faculdade, e comecei. E foi ali, com lutas, com choro, com tudo. Aconteceu muita coisa durante esse tempo. Tive as minhas duas filhas, né, Ana Clara e Ana Luísa, fazendo faculdade e eu não queria tirar licença nem nada, então eu levava elas comigo, pequenininhas, assim. Como era de 15 em 15 dias o curso, então eu conseguia fazer isso. Então elas nasceram estudando comigo. Foi assim, foi muito. Então eu me vejo assim, uma pessoa que embora passando por tudo, eu não fraquejei. Tinha meus momentos de angústia, de desespero, de me sentindo incapaz, mas eu venci.
graças a Deus eu venci, né? Muita coisa que aconteceu. Tive que me perdoar, tive que liberar perdão para essas pessoas, porque eu não conseguia, eu culpava eles por não ter me amado, por não ter cuidado de mim, por não ter cuidado dos meus filhos, sabe? Nossa, gente, muito difícil você se sentir assim, né? Mas hoje eu vejo que eu não fui coitada, que Deus sempre esteve comigo, cuidou de mim, cuidou das minhas crianças. Graças a Deus são filhos assim que eu tenho, são tesouros, tesouros, são bênçãos de Deus na minha vida. Tenho uma netinha que já está com 1 aninho. Assim, meus filhos são assim a minha fortaleza, foram âncoras para mim. Eu falo assim, muitas pessoas criticam, nossa, com tudo que você passou, ainda você teve tudo isso de filho, né? Eu falo, Deus sabe o que ele faz. Deus sabe o que ele faz. E ele sabia que me dando filhos eu ia ter força. Ele sabia que sem eles eu não teria conseguido, eu teria acabado com a minha vida, ou eu, sei lá, gente, eu teria sumido no mundo, eu não sei o que eu teria feito. Então, os meus filhos foram assim a âncora mesmo, foram anjos que Deus colocou para estar ali comigo, para eu ter com quem me preocupar de verdade, me dar de coração e ficar ali com eles, né? Eu tinha que aguentar por eles, porque se fosse depender do pai, eles não tinham. Tanto é que a minha filha caçula, ela nem conhece o pai, sabe? Então é assim, não é fácil, porque ai, chegou. Histórias e histórias, gente. Mas então, isso que eu quero hoje reverter nisso, né? A minha vida para ajudar pessoas, ajudar mães. Eu tenho alunos que eu vejo que passam por dificuldades com relacionamento. Desde pequenas, eles já carregam a responsabilidade de ajudar a mãe e o pai. Então, eu fico pensando assim, nossa, quanto que meus filhos não sofreram, né? Vendo a mãe sofrer, mas não podia interferir, porque não sabia, não tinha como, né? E, e eu quero ajudar, de alguma forma, essas crianças a terem vida, a entenderem os seus pais, né? E não culpar, porque a gente não tem culpa. A gente não tem culpa de viver da forma que a gente vive. Ninguém escolhe sofrer, né? Ninguém escolhe a vida que leva, né? São consequências dos atos que a gente toma. Então, se você ensinar, auxiliar essas crianças desde pequenos, eles vão ser mais seguros para tomar decisões. E eu me sentia assim uma pessoa muito insegura, insegura demais. Tanto é que tudo que acontecia eu tinha que ligar, contar para minha mãe, e ela acabava interferindo no intuito de ajudar, ela acabava ela não estava me ajudando, na verdade ela não estava, só que eu acho que ela se sentia também, né? Ela sentia a necessidade de me ajudar, né? Só que às vezes a gente acaba errando e não saber como fazer, né? Na verdade a gente acaba não saber. Mas é isso, gente, é assim, eu falo assim, a minha história pode não, às vezes eu penso assim, é só mais uma que viveu, que passou, nem é tanto, né? Perto de outros sofrimentos, de outras pessoas que, como a gente vai ver no decorrer do dia aí, né, Júnior, com você, garanto que vai ter muitas histórias muito mais impactantes do que a minha, mas eu não descarto a possibilidade de outras mulheres estar passando pelo que eu passei, né? Então, vai ajudar? Vai, com certeza vai. Vou ajudar muito mais agora, né? Muito mais agora, porque agora eu sei quem eu sou, eu sei o lugar que eu sou, que eu tenho que estar e ajudar essas pessoas, como disse a Estela, ela já é minha convidada de honra aí para participar da live, para falar de superação, de depressão, né? De tudo. Então, já é minha convidada aí para começar esse projeto junto comigo. Júnior também, vamos marcar um dia para a gente conversar e trocar as nossas experiências. Também tem que contar a sua história de vida para nós, que eu não Oh, conheço.
E deve ter alguém que ainda não conhece a história do Júnior, né? Isso É aí, uma gente. enciclopédia. Dá uma enciclopédia. Dá uma biblioteca. Não dá nem um livro, dá uma biblioteca. Você falou Nem... algo importante, eu vou só te fazer uma pergunta, que fizeram uma pergunta aqui, deixa eu pegar a Ai, pergunta rapidinho. porque eu nem vi os comentários, me perdoem. Não, aqui não, é porque é fechada a pergunta, é para mim só. Ah, tá, entendi. Como você vê o milagre na sua vida? Ah, foi a Jéssica Miller que fez a pergunta. Como é que você vê o milagre na sua vida? E eu faço mais uma pergunta já minha, pessoal. Quando tu estava refletindo com relação à tua vida, né? Pode ser mais uma vida pelaquilo que eu passei, pelaquilo que eu passei. Você já passou, você experimentou, você conhece a dor, você conhece o caminho. Muitas mulheres também estão passando por essa dor neste exato momento. Como tu falou e como a Estela já falou, elas não conseguem abrir a boca delas, elas não conseguem falar. Mas quando elas entram numa live, quando elas entram num vídeo que elas veem alguém falando, elas se conectam com a dor. De alguma forma elas buscam algo para aprender e entender como é que lidar com a situação, como é que vence, como é que suporta, como é que supera a dor. Então, se a tua história ela é incrível e o mundo, como eu coloquei aqui no tema, né? Conte a sua história. O mundo precisa conhecer a sua história de vida, o seu propósito de vida. E aí eu vou te passar de novo para te continuar. Como é que você vê esse milagre na sua vida? Como é que você tem experimentado, vivenciado? Compartilha com a gente aí. Milagre, gente, eu vou resumir justamente no tema da imersão do Júnior. Sai para fora, né? Porque você se libertar de você mesmo. Porque acontece tantos problemas na sua vida que você acaba criando uma casca, criando um mundo e ficando ali dentro guardadinho. Então, o milagre é o milagre da transformação, que parece fácil, mas não é, né? Tem todo um processo, né? Assim como a transformação da lagarta, né, em borboleta, ela precisa passar o processo. Então, não adianta muitas vezes você querer rasgar o casulo sem você estar pronta para voar. Então, eu vejo isso. Na minha vida, eu vejo isso. Eu comentei com a minha tia, falei assim, tia, eu achava que eu era liberta, né? Quando eu consegui entender que eu não era no relacionamento que eu ia ser feliz. Não era encontrando a felicidade no outro. Então, o milagre foi eu descobrir que isso estava dentro de mim o tempo todo e eu não conseguia ver. Para mim, isso é um milagre. É um milagre porque nem todo mundo consegue se ver, se enxergar, se amar como eu me amo hoje. Então, o amor que eu queria que as pessoas dessem para mim, hoje eu dou. E eu tenho muito, muito, muito mais amor para dar do que antes. Antes eu achava que eu amava todo mundo. Não, eu estava me enganando. Hoje eu falo que eu amo. Hoje eu amo é, sem conhecer as histórias. Tem pessoas que precisam das nossas histórias para se conectarem, né? Com a verdadeira vida, com as pessoas, com as amizades. Eu tive problemas com amizades porque eu achava que não precisava ter muitas amizades, que as amizades seriam falsas, nem todo mundo seria verdadeiro. Mas hoje, me conectando com vocês, essa barreira se quebrou, esse muro que tinha se levantado se quebrou, porque devido à minha história de vida, não era para qualquer um que eu podia contar, né? Eu tinha isso comigo, ai, não posso ficar contando minha história para qualquer um, porque nem todo mundo vai entender. Hoje, nem tô, entenda, receba, vai servir para você, ótimo, né? Se não for, passa adiante, não tem, né? A gente não fica mais preso nessas coisas, no que o outro está pensando, no que o outro vai achar de você, né? A vida não se resume nisso. E eu me libertei da religiosidade, da crença limitante. Eu era muito limitada. Eu entrei na religião de uma forma como se lá, orando, pedindo, eu ia conseguir um milagre. Só que se você não der o primeiro passo, se você não der um basta, você não consegue. O milagre não vai acontecer, porque Deus está em você. Então você precisa se libertar, você precisa se amar, você precisa se encontrar para poder vencer, né? E sair para fora, né? Sair para fora. Esse sair para fora, saia do caixão, né? Isso daí é muito forte.
É muito forte. E ter mentores, Isso, né? Nós temos, não tem como, gente, não tem como, eu falo. Eu conheci o Pablo através do meu genro, né? No começo eu não dava muito crédito, falei assim, imagina, não existe essas coisas, a pessoa está fazendo isso para ganhar dinheiro, que isso e aquilo. Gente, mas quando você começa a entrar, se aprofundar e conhecer pessoas maravilhosas desse time lindo que a gente está hoje aí, a gente vê que faz diferença e é essencial na nossa vida. Então, a gente não vence sozinho. Não vence com uma força própria sua, não. Você precisa de pessoas. Se conecte com pessoas, se conecte com a gente aí, né? Para quem vai ver depois o vídeo. Estamos à disposição, estamos aqui para ajudar, né? Ajudar na tem, transformação. Vanilde, você falou uma frase e eu quero soltar um código em cima dessa frase. E aí eu te prepara porque eu quero que tu comunique algo muito forte. E essa frase nós vamos colocar também na descrição do vídeo, sobre rasgar o casulo quando não é o momento para voar. Porque o casulo é o quê? O casulo é o processo. A borboleta, quando está ali, ela está no processo, ela está dentro de um casulo, ela precisa passar por aquele processo. Mas às vezes, a pessoa rasga o casulo, como foi colocado, mas não é o momento de voar. Então ela vai acabar morrendo. Só que qual é o código aqui? Não seria rasgar o casulo, não ser no momento para voar. Sabe qual que é? É que o casulo já rasgou e a pessoa não decide sair dele. Eu Também. quero falar algo para vocês que estão aqui nessa live aqui. Eu peguei esse código aqui, eu vi da história da Ivanilde. Existem processos na nossa vida que a gente já passou por ele. O casulo já rasgou, você precisa voar. Não fique mais nesse casulo. Como é que eu fico no casulo? Eu pegando aqui as palavras dela, estou transcrevendo as palavras dela. Como é que fica no casulo? É quando você fica preso, quando você não perdoa, quando você não ama, quando você não decide viver uma novidade de vida, quando você não decide limpar o seu coração, quando todas essas decisões que vocês tomam é aquela decisão de tipo, o casulo está rasgado e você continua no casulo. Então você precisa voar, porque quando você voa, lá na minha região, que eu sou da Amazônia, o pai tem um sítio, e um dos lugares que eu mais gosto é ficar na beira do Igarapé, porque ela tem muita borboleta, e eu fico horas admirando elas voando, os desenhos dela. Então, o que eu imagino vendo ela voando, se ela não tivesse tomado aquela decisão de voar, de compartilhar a beleza dela, aquelas sincronias, quando ela fica dançando na beira que tem uma parte de areia ali, aquilo ali é algo incrível, é algo extraordinário. Então preste bem atenção. Eu vou passar aqui de novo para Ivanilde. Eu quis fazer só colocar, agregar esse valor, porque o casulo é o processo. E às vezes tem pessoas que vão lá querer acelerar o processo e tiram a borboleta de lá e ela acaba morrendo. Só que qual é o código hoje aqui sobre a emissão do propósito de vida? Saia do casulo. O casulo já rasgou. Através da história da Ivanilde, aprenda. Tem situação na sua vida que o casulo já rasgou. Já rasgou, já abriu, é tempo de voar. É tempo de compartilhar a tua história, é tempo de ensinar a tua história. Não queira ficar preso no casulo. E agora eu te pergunto, porque é muito forte. Depois no comentário vai lá. Se o casulo rasgou, pode ser o momento de não voar. Mas se ele já rasgou, você precisa voar. Para você, qual foi esse momento importante na sua vida, Luiz? Que você percebeu que o casulo estava rasgado, você precisava voar, você precisava comunicar a sua história, mas só que também voar é um desafio. Voar não é fácil. Voar é desafio, vai ter que bater a asa, vai ter que se deslocar. Para você, como é que foi estar dentro desse casulo? Você pode comentar tipo um momento na sua infância, um momento na sua adolescência e um momento agora. Que eu acho que a gente tem tempo para pegar o momento na infância, o momento que você julga na sua adolescência e o momento agora já, né, na fase adulta. Compartilha conosco aí. Até os caracas aí já tá. Caraca, putz. A turma do Pablo Vassal, do Paulo Vieira, tudo aí. Estar dentro do casulo. Quando eu percebi que eu poderia voar, eu tive medo, né? Eu tive medo, porque dentro de mim algo gritava. Eu via que tinha um grito de liberdade. Se liberte, vai, faz, né? Você está se preparando. Eu me preparei muito. Enquanto eu estava dentro do casulo, eu me preparei, né? Eu busquei nos estudos, eu busquei em Deus, né?
busquei na religião. Então, eu acredito assim que o meu momento de viver em casulo foi quando eu busquei essas coisas, né? Foi um momento de maturação, né? Eu tive que passar por uma maturidade. E, e quando esse casulo se rasgou, vamos dizer assim, que esse ano foi o ele escancarou, ele falou: ou você voa ou você voa. Mas e o medo? Medo da altura, medo do vento forte, Forte, forte. medo, Continua, pode medo, continuar. medo do que as outras borboletas, como que elas reagiriam comigo entrando nesse, nesse povoado de borboletas. Gente, olha, o medo, ele é, ele tolhe, né? Ele corta todas as possibilidades, né? Assim, de que você quer, mas você não consegue por medo. Medo de se expor, medo do que vão dizer, medo de ser vista de forma torta, né? Medo de não ser compreendida, medo de não ser aceita, medo de perder o amor das pessoas que você tem. Só que uma coisa é certa, o amor que você tem, você não perde, a gente não perde nada, né? Uma coisa que eu tenho ouvido bastante e falado para mim mesmo, eu não perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu tenho ensinado isso para os meus alunos, ou a gente nunca, para os meus filhos, né, primeiramente, a gente nunca perde nada, ou você ganha ou você aprende. Então, quando eu comecei a interiorizar isso, foi por que eu tenho medo? Inclusive, um dia eu perguntei para o meu genro, né, que é esse que me apresentou, o Pablo, eu falei assim para ele, viu, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas eu tenho medo. Ele falou assim, quer que eu quebre esse medo seu? Eu falei, quebre, meio duvidando, né? Ele falou assim, pensa que você vai morrer. Pensei, na hora eu não entendi, né? Daí depois comecei a refletir, né? Até dei risada na hora, falei assim, é. Aí comecei a refletir naquele mesmo momento, né? Em frações de segundos, falei assim, verdade, né? De qualquer forma eu vou morrer. Então, se eu fizer com medo ou sem medo, pelo menos eu vou ter feito, né? Então foi assim, acho que o momento que eu comecei mesmo a dar pequenos voos, voltava, eu ia, voava um pouquinho, voltava, até eu chegar agora no voo, que agora não tem como voltar no casulo mais não. Agora não volta mais e quero ajudar outras pessoas também a darem esse passo, né? A se lançarem num voo, o voo pela vida, né? A vida é uma aventura, né? Então, daqui a gente não vai sair vivo mesmo, né? Sim, né? O corpo nosso não, mas a nossa vida é eterna. Trazer o reino de Deus para esse tempo, né? Quando a gente está preso na religiosidade, você não tem a proporção do que é Deus na sua vida. Eu não tinha essa proporção. Eu tinha Deus como um ser supremo, sempre, onipotente, onipresente, onisciente. Só que era ele lá e eu aqui. Eu acessava, mas ficava por isso mesmo. Só que hoje eu vejo que eu acesso, mas eu tenho ele comigo. É uma fonte inesgotável. Ele está comigo. Então eu não preciso de uma religião, né, para eu acessar a fonte da vida eterna, né? Eu não preciso. Eu preciso só de Jesus, né? Que é o nosso intercessor, que sem ele a gente não chega a Deus, que foi um exemplo, né? Do Deus vivo na Terra, que veio para nos ensinar muitas coisas. E já fui afrontada, me perguntaram qual religião que eu sigo, que eu estou seguindo, né? Porque minha família é muito religiosa, por conta da religião, né? Que segue. Eu falei assim, eu não sigo religião nenhuma, eu sou cristã, né? Mas as próximas perguntas, quando me fizerem essa pergunta, eu falo assim que eu vivo, eu sigo a religião de Jesus Cristo. Aí vamos ver o que eles vão me responder, né? Porque ele vai ter que pensar muito, né? Porque Jesus não deixou religião nenhuma. É verdade. Então, Deixou só. nós vemos esse tempo. Então, é difícil, o momento é difícil, né? Quando você rasga. Então, vou falar de casulo. O momento Uhum. para rasgar o casulo e para você voar, para você dar um voo bem alto. E aí eu te pergunto, a gente está caminhando já em breve para o fim.
Deu uma travada aqui nos meus comentários e no meu tempo aqui, sem querer, eu mexendo aqui, mas tranquilo. Eu quero te perguntar, qual seria esse voo mais alto agora que você está dando? Pegando toda a dor, vamos colocar aqui. Pegamos toda a dor do casulo, toda a dor, todo o sofrimento, o casulo é o processo, né? Tudo aquilo que tu viveu, tudo aquilo que tu experimentou. Qual é o propósito agora com esse voo? Como é que você vai dar esse voo? O que você planeja para usar toda essa dor que você teve no casulo, toda a experiência, e agora você vai voar com essa dor para comunicar essa dor. Como você anseia, quais projetos que você tem, e como você pode também compartilhar com as pessoas aqui como fazer para transformar esse processo do casulo como força para fortalecer, porque o casulo ele fortalece as asas, né? Para depois voar. Compartilha conosco aí. Não sei se eu vou conseguir responder no nível de resposta que você espera, né? Mas como eu vou estar ajudando as pessoas. Eu não vejo assim a minha história como tão assim, né, impactante, porque tem mais pessoas que vivem isso ainda, né? Superação minha, né? Superei e consegui. Mas eu vejo que são coisas que ainda é uma superação que partiu de mim, mas nem todo mundo vai conseguir, né? Chegar no ponto de... na verdade, assim, o que eu pretendo é ajudar as pessoas, primeiramente, não desistirem, porque nos meus relacionamentos, eu desistia, né? Eu não desejo, não sou a favor de divórcio, das famílias se separarem. Então, eu quero ajudar antes de chegar nisso, né? Então, eu peço a Deus, sim, que encaminhe pessoas até a mim, que, né, em muitas mentalizações que eu fiz, eu já vi muitas pessoas chegando, e eu puder ajudar ainda a salvar esse processo, né? De ajudar as pessoas a amadurecerem quem são, quem elas são, antes de darem esse voo e darem esse voo com segurança, sem precisar cair, né? Num... Porque as quedas, muitas vezes, ela é necessária, mas nem todo mundo precisa cair para ter, né, para ter o sucesso, para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, se eu puder evitar, ajudar a evitar com que as pessoas tenham essa queda, vai ser muito prazeroso para mim poder ajudar nesse processo. Não sei se eu respondi, você me perdoe. Claro que respondeu, claro. A sua história é incrível. Não sei se tu consegue ler algum comentário aí que o pessoal está colocando para a gente comentar aqui no final. Eu quero agradecer, nós já estamos encerrando, mas vê se tem algum comentário aí que tu gostaria de ler, se alguém está compartilhando, que travou aqui meus comentários. Mas O desde já. Você último está foi conseguindo ver? da Estela, Orgulho, a Ana, linda. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, por favor. Eu quero fazer o seguinte. Nós estamos encerrando esse momento com a Ivanildes. Eu quero te agradecer por essa história incrível. Eu não sei como é que meu coração vai aguentar até o final dessa imersão, porque é muita história, é muita história de superação, muita história de luta, de conquista, de vitória, de provação. Mas hoje eu vejo você uma mulher fortalecida, uma mulher que tem uma mensagem, um propósito que vai comunicar para muitas pessoas. Eu gostaria que tu deixasse a tua palavra aí de agradecimento, tu soltasse mais um último código aí, antes de eu passar a missão de novo, agora que vai terminar a live, nós vamos passar mais uma missão para o povo. Então, qual é a tua palavra de agradecimento, a frase, e o que tu possa deixar aí para ficar guardado aí no coração de cada pessoa que está conosco aqui nessa imersão sobre o propósito de vida? Que a gente nunca se sinta menos, né? Porque as nossas histórias não é novidade, vamos dizer assim, né? Porque muitos dos discípulos de Jesus também passaram por processos difíceis. Santidade ninguém alcança, só Jesus mesmo, né? Foi o homem santo que passou pela terra. Então, assim, uma coisa que eu me cobrava muito era assim, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que ser bem vista, as pessoas têm que me ver na santidade, só que a gente, quanto mais você busca isso, parece que mais coisas difíceis vêm para você passar e você não consegue, você se frustra.
Então, assim, não procurem perfeição. Vivam buscando soluções para os problemas e não procurando mais, porque daí quando você pensa assim, você acaba buscando mais problemas, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, em Salmo 70, no livro de Davi, na aflição de Davi, né? Quando ele suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Então eu quero deixar um versículo aí, se você me permite, Júlio. Né? Pode deixar. Pode deixar, fica à vontade. É Deus, né? Que o movimento desse tudo é para Ele, né? Que a gente está aqui por Ele. Então eu quero deixar esses versículos para vocês, em que Davi fala assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Fogem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Então, assim, por mais difícil que seja, sempre agradeça a Deus, né? Porque todos os discípulos de Jesus tiveram os seus momentos de fraqueza, de superação, de prova, de luta. Então, a nossa vida não é diferente da deles. Não espere que você vai viver só vive, né? É possível, mas você tem que se curar, né? Tem que passar por uma cura para você entender, né? Que daí depois todas as coisas que forem acontecer, você vai ter uma visão diferente daquela dor, daquela luta, porque você vai entender o processo, porque precisou passar por aquilo. Então a gente acaba ressignificando, né? Ressignificando. Então, não é o que aconteceu, é o que você vai fazer com o que aconteceu na sua vida a partir de agora. Obrigada. Gratidão. Nós vamos fazer o nosso print. Eu vou passar a tarefa para vocês aqui. A frase que ficou marcada, que eu resumi a live todinha, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão bater o print e faz a mão assim para simbolizar a tua borboleta. Aqui. Ao contrário. Aí. Bate o print aí, pessoal aí. Acho que bateram. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vamos parar de novo 10 minutos no intervalo, depois nós vamos receber a Jéssica Miller, vai falar do medo para a liberdade. Não tem aquele intervalo agora de 10 minutos, eu vou salvar essa live, vai ficar aqui no GTV, vocês vão lá e comentar. Olha a frase aqui que eu coloquei. Não rasgue o casulo quando não for o momento de voar, mas quando ele rasgar, voe. Então se já rasgou, é tempo de voar. Ivanildes, gratidão. Que história incrível. A gente conversou, é só uma hora, não dá para a gente entrar bem em cada ponto, mas teve muitos códigos ali na tua infância, na tua adolescência. Tinha muita coisa que eu queria perguntar, mas vai ter muitas outras oportunidades para a gente conversar. Eu digo para todos vocês aqui, vocês não chegaram aqui por acaso, tem um propósito. Então, vai lá, marca ela no Stories e coloca lá a frase, eu estou na imersão propósito de vida. E aí depois você vai lá no comentário e deixa o seu comentário e daqui com 10 minutos a gente já volta para outra live com a querida Jéssica Miller. Gratidão. Obrigada. Gratidão, gente. Uma honra. Para vocês. Tchau, tchau. 10 minutos a gente volta, rapidinho.